7 reis. As 7 cabeças são também 7 reis, irmãos. Mas como nós vamos identificar 7 reis? Quem é o rei da Igreja Católica? O Papa. Muito bem, o Papa. Só que, irmãos, triste notícia. Porque até hoje já houveram 264 papas. Como nós vamos identificar quem são os 7? É por isso, irmãos, que a palavra nunca dá uma palavrinha sem ela ter um sentido especial. Nós temos aqui o pastor Jairo, certo? E eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. O pastor Jairo, ele é rei? Ele não é rei, mas ele é um líder religioso, não é? É. Assim também é o Papa, irmãos. Ele é um líder religioso. Mas a Bíblia está dizendo que o Papa teria que ser o quê? Rei. E é aí que nós chegamos no ponto certo. Irmãos, o Papa teria que se tornar rei para que nós iniciássemos a contagem de Apocalipse 17. No ano de 1929, irmãos, pelo chamado Tratado de Latrão, Benito Mussolini, que era um ditador italiano, deu um pedaço de terra de Roma para o Papa, o chamado Vaticano, e a partir daquele ano, o Vaticano passou a ser o menor estado do mundo, o menor país do mundo. E a partir do ano de 1929, o Papa se tornou o quê? Rei. E se nós contarmos os papas a partir de 1929, nós poderemos identificar o tempo em que nós estamos na profecia. Vamos lá, então, iniciar a contagem. Irmão Rogério, pode passar ali para o próximo. Ali no versículo 10 diz assim: desses 7 reis, 5 caíram. Vamos analisar todos juntos. O Papa que recebeu o poder foi o Papa Pio XI. O Papa Pio XI morreu, veio o Papa Pio XII. O Papa Pio XII morreu, veio o Papa João XXIII. O Papa João XXIII morreu, veio o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI morreu, veio o Papa João Paulo I. E a Bíblia diz que esses 5 caíram ou morreram, certo? No tempo da profecia, esses 5 papas já haviam morrido. Mas quando João contemplava a profecia, ele disse que um existia. Quem que era esse que existia? João Paulo II. Quando João contemplou a visão, quem ele viu no poder? João Paulo II. E depois de João Paulo II, ele disse que ainda viria outro, que é o que nós temos hoje no poder, Bento XVI. E lá no versículo 10, falando a respeito de Bento XVI, diz assim: e quando chegar, convém que dure pouco tempo. E agora eu vou dizer algo aos irmãos. Quando Bento XVI foi escolhido como Papa, perguntaram a ele por que ele escolheu o nome de Bento para ser Papa. O nome dele é Joseph Ratzinger. Por que você escolheu o nome Bento? Sabe o que ele respondeu? Porque todos os Bentos duraram pouco e eu sei que o meu reinado será curto. Irmãos, eles sabem de tudo. Eles sabem dos enganos que o diabo tem. E por isso Bento XVI diz que ele vai durar pouco, confirmando o que a profecia está dizendo. Ele vai durar pouco. E agora, irmão, estamos vivendo exatamente no tempo do 7º rei. O 7º rei dura pouco. E vejam só, quem que é que vem depois desse 7º rei? Versículo 11. E a besta que era, vamos traduzir, a besta que era Papa e já não é mais Papa, também é ele o 8º. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Irmãos, a Bíblia diz que depois do curto reinado de Bento XVI, e ele já está há quase 5 anos no poder, virá o 8º. E esse 8º virá e já virá direto para a destruição, irmãos. Esse 8º, a Bíblia chama ele de besta. Mas quem é esse 8º? Que a Bíblia diz que procede dos 7, mas como procede dos 7? Dos 7 que nós vemos ali, 6 já morreram. Só um que está vivo, que é o Bento XVI. Como que a Bíblia diz que o 8º procede dos 7? Vamos entender isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. Vamos agora voltar para o versículo 8. E ver que no versículo 8, João usa as mesmas palavras do versículo 11. Veja só. A besta que viste era e não é, e está para emergir de onde? Do abismo. Esse 8º, irmãos, a Bíblia diz que ele subirá do abismo. Mas o que é abismo, irmãos, na palavra de Deus?
Deixem marcado Apocalipse 17, vamos para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 7. E aqui a Bíblia vai nos responder o que é abismo. Diz assim: ou, quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dos mortos a Cristo. Irmãos, o que é abismo? É trazer dos mortos, irmãos. A Bíblia diz que o oitavo, ele virá dos mortos. Mas, irmãos, Satanás tem poder para ressuscitar alguém dos mortos? Ele não tem poder para ressuscitar alguém dos mortos, mas ele tem um poder, irmãos, e esse poder ele usa contra Deus, que é o poder do engano, o poder da mentira. A Bíblia diz que Lúcifer consegue se transfigurar até mesmo em anjo de luz, e o próprio Lúcifer irá falsificar uma ressurreição de um desses papas, para que o povo o aceite como seu representante. Agora o detalhe, irmãos, e é a dúvida que chega: quem é esse que virá dos mortos? Para isso, irmãos, eu convido os irmãos para abrirmos lá no capítulo 13 de Apocalipse. Nós não vamos entrar muito a fundo nesse tema, porque o pastor Jairo vai falar sobre ele, mas apenas para que nós identifiquemos quem é esse Papa que virá dos mortos dentro em breve. Vamos abrir em Apocalipse 13 e ler o versículo 17 e o versículo 18. E lá diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Irmãos, a Bíblia está dizendo que no nome da besta, que é o oitavo, tem um número. O número do nome da besta. Mas que número é esse que está no nome da besta? Vamos ler o versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de mulher? De quantos homens que está falando? Um, irmãos. Está falando de homem, não está falando de homens. Nem de mulher, nem de www, nem de chip, nem de nada. Está falando que é número de homem. E qual que é o número, irmãos? 666. E aonde nós encontraremos esse número? No nome do Papa. Irmãos, nós fizemos a contagem com o nome de todos esses 7 papas que ali estão. Somente um, irmãos, deu a contagem dos 666. É esse que vocês veem aí. Esse Papa foi o Papa mais aclamado de toda a história dessa terra. No enterro dele havia um representante de todas as nações da terra.